todos e todas aqui presentes. Eu sou o Felipe Rocha, serei o moderador da sessão aqui desse canal hoje, junto com a co-anfitriã Fernanda, que também já está falando aqui conosco. A Fernanda vai cuidar do chat, né, e outras questões técnicas, então qualquer dificuldade nesse sentido ou necessidade, mandem no chat, a gente vai tentar atender da melhor forma. Como a Fernanda mencionou, já foi falado, né, essa sessão está sendo gravada, então qualquer eventualidade quanto a isso, é só pedir, solicitar, a gente pausa a gravação. Os participantes da plateia também sintam-se à vontade para deixar a câmera ligada ou desligar a câmera se preferirem não aparecer na tela, tá? A nossa sessão está programada para cerca de 75 minutos. Nós teremos 4 apresentações aqui, uma após a outra, e a ideia é, ao fim, a gente ter um tempo para conversar e discutir e debater, né? Então, a ideia é ter uns 15 minutos reservados para pergunta e debate com todos os apresentadores. Então, a gente solicita que vocês guardem as perguntas ou enviem pelo chat para a Fernanda. E aí, depois, que se for o caso, essas conversas podem seguir nas salas de conversa, de convivência que estão abertas na conferência, tá? Depois desses 15 minutos ao final da apresentação. Para manter o horário, eu vou usar um cronômetro, tá? Então, eu vou cronometrar esses 15 minutos de cada apresentação. Quando estiver faltando 3 minutos para encerrar a fala de cada participante, eu vou dar uma notificação verbal, tá? Em voz alta. Tá tudo certo? Funciona para todo mundo? Isso? Ok. Então, eu vou começar e vou liberar os tempos, tá? Então, bem-vinda, Camille. Eu vi que você chegou. É a nossa primeira participante aqui da mesa, né? Camille Maria Coutinho da Conceição, do Brasil, com a apresentação Neste Ativismo Indígena no Instagram da Amiga Org contra o Marco Temporal. Camille, você tem 15 minutos, tá? Eu vou cronometrar a partir de agora. Como você solicitou, a Fernanda vai exibir a sua apresentação aqui para gente. Então, eu vou contar a partir de agora uma boa apresentação. Gente, pode só aguardar um instante. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá passando um carro só. Estamos ouvindo. Tá, perfeito. Então pode começar. Tá, eu vou colocar a sua apresentação na tela, só um instantinho, que já... Conseguem visualizar a tela? Sim. Perfeito. Pode iniciar. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Camille Maria Coutinho da Conceição. E o título do meu trabalho é Netativismo Indígena no Instagram, da Amiga Org. Eu vou já explicar mais tarde o que é a Amiga. Contra o marco temporal. Aqui eu tenho um recorte de pesquisa, que é de 2021 a 2022, e esse estudo ele é fruto do meu trabalho de conclusão de curso na graduação, faço licenciatura em História. Pode passar, por favor. Meu orientador, professor, doutor Décio Marco Antônio de Alencar Guzmán. Esse trabalho ele foi desenvolvido dentro de um grupo de pesquisa, o Grupo de Pesquisa História Digital na Panamazônia, aqui da Universidade Federal do Pará. E para começar contextualizando, né, a gente, dentro do meu recorte de pesquisa, eu vou estudar os 2 anos finais ali do governo do Jair Messias Bolsonaro, que o governo dele é de 2019 a 2022 e o meu recorte de pesquisa é de 2021 a 2022, porque é só em 2021 que a organização que eu estudo, a Amiga, é criada. Ela é criada no dia 8 de março de 2021, no Dia Internacional das Mulheres. E aí, principalmente ali durante a pandemia, os estudos já vão falar sobre isso, é que durante a Covid-19, o governo Jair Bolsonaro dificultou aí o processo de demarcação de terras e, ao mesmo tempo, ele impulsionou projetos de desmonte da política indigenista no país, usando como justificativo uma tese aí que reinterpreta a Constituição, que é o marco temporal. O marco temporal, ele
diz o seguinte, né? É uma tese criada no STF e diz que os povos indígenas eles só podem reivindicar a demarcação de terra aquelas que já estão ocupadas ou que foram ocupadas até a data da promulgação da Constituição, que é no dia 5 de outubro de 1988. Então, eles teriam que comprovar que eles estavam ocupando aquela terra ou que elas estavam em processo de esbulho, que é um termo aí jurídico que tenta comprovar ali que eles estavam em processo de expulsão, que eles estavam lutando por aquela terra. Pode passar, por favor. Estamos escutando? Passou muito, eu acho. Ainda tem mais um na frente. Pera. Pra mim tá passando direto aqui, ó. Ah, tá, entendi. Aqui é um dado, né, do Conselho Indigenista Missionário que diz o seguinte: até o governo do Michel Temer, era o Michel Temer que tinha homologado menos terras indígenas. Mas aí o governo Bolsonaro não homologou nenhuma terra indígena, ou seja, ele ultrapassou aí a marca do Michel Temer e se tornando aí um governo que fez cumprir a sua promessa de campanha, e ele tinha dito que não iria demarcar nenhum centímetro de terra indígena, ele usou essas exatas palavras. E durante o governo de Jair Bolsonaro também, né, o nosso ministro, o ex-ministro, né, Ricardo Salles havia dito que era para se aproveitar ali, enquanto os holofotes estavam voltados para a pandemia, passar a boiada, né? Então, seria essa flexibilização das leis ambientais que afetam, de alguma forma, também a demarcação de terras indígenas. Pode passar. Aí, nesse contexto todo, os estudos vão dizer que as mulheres indígenas estavam ali no protagonismo do movimento indígena brasileiro e elas ficaram na linha de frente contra essa crise sanitária. E como a gente estava num período de isolamento social, elas decidiram então que seria que elas chamam de demarcar as telas, realizando grandes mobilizações online. Então elas vão para as redes sociais, principalmente, para realizar essas grandes mobilizações contra essas violências sofridas pelo descaso aí do Estado brasileiro. E como resultado dessas grandes movimentações, vai ser criada a articulação, que é o foco dessa pesquisa, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a AMINGA. Pode passar, por favor. E aí surge a minha questão, problema, né? De que maneira que essas mulheres indígenas brasileiras, elas utilizam essa comunicação digital como uma forma de resistência ali à tese do marco temporal. Pode passar. Então, o meu objetivo geral vai ser compreender de que maneira essas mulheres indígenas brasileiras estão utilizando a comunicação digital como uma forma de resistência às tentativas dessa institucionalização da tese do marco temporal, principalmente no governo Bolsonaro, a partir de uma conexão específica que é o corpo e o território. Porque elas vão dizer em várias publicações que elas estão em defesa do corpo-território, e elas unem essas duas palavras. Pode passar, por favor. Então, durante ali o governo Bolsonaro, vai se passar alguns projetos de lei para desmontar aí as políticas indigenistas do país, como, por exemplo, o PDL 177 de 2021, que trata da tirada do Brasil, a retirada do Brasil da Organização Internacional do Trabalho. Outro é o PL 191 de 2020, que é conhecido como o PL do Garimpo, e o PL 2633 de 2020 também, que é conhecido como a PL da grilagem. Todos esses projetos, eles tentam desmontar essa política indigenista do país, atingindo principalmente o capítulo
V3 da Constituição, que trata, né, dos indígenas, os artigos 231 e 232, que garante, ou deveria, né, garantir a demarcação das terras que são ocupadas hoje pelos povos indígenas e garantir o direito ao futuro desses povos indígenas a partir do território. Então, apesar do avanço ali nos estudos sobre a apropriação das tecnologias comunicativas pelos povos indígenas, que já está em grande ascensão, esse tipo de pesquisa hoje no Brasil, essa questão do protagonismo das mulheres ainda é um assunto pouco explorado. Então, eu encontrei pouquíssimos textos, principalmente no meu campo, História, eu encontrei apenas 2 textos sobre o protagonismo de mulheres indígenas. Inclusive, um é da Eliette Pereira, que eu vou utilizar bastante aqui no trabalho, que ela, inclusive, que cunhou o termo netiativismo indígena, e outro é a Maria Perpétua Domingues, que também fala sobre povos indígenas, mas não necessariamente sobre as mulheres. Pode passar, por favor? Então, para ter como referencial teórico do netiativismo indígena, eu vou trazer algumas referências teóricas que vão me ajudar a compreender esse fenômeno. O primeiro é uma abordagem fundadora que é da ecologia digital, trazido pelo sociólogo Máximo de Felice, é um professor da USP, e ele vai dizer o seguinte, que a partir do momento em que os povos indígenas eles passam a integrar a rede digital, eles começam a fazer parte de uma ecologia digital comunicativa, ou seja, todas as ações que acontecem no meio digital, elas são fruto de uma interação entre os humanos e os não humanos, ou seja, ali as comunidades indígenas com comunidades indígenas do mundo inteiro, a partir do uso da tecnologia, dos hardwares, dos softwares, dos sistemas informativos, dos fluxos comunicativos. Então, ali, o ser humano ele é apenas um desses agentes que interagem em conexão com humanos e outros aparelhos e sistemas. Hoje em dia, uma abordagem dominante que também é proposta pelo Máximo de Felice é a interação atópica, ou seja, que a partir do momento que os indígenas começam a se comunicar ali no espaço digital, eles estão falando não só do local, mas eles estão falando de múltiplos lugares. Quando eles passam a integrar a rede, eles não estão falando só do local específico onde eles estão, mas em um âmbito globalizado. Então, eles estão no âmbito local, regional e internacional ao mesmo tempo. E uma abordagem emergente é o netativismo versus uma cosmofagia, que é o que eu vou utilizar aqui no meu trabalho, de que vários ataques acontecem de forma coordenada e estrutural pelo Estado e por toda a sociedade, setores interessados em atacar os povos indígenas e os territórios, e que eles consideram toda a diversidade, toda a riqueza de cultura e identidade dos povos indígenas. Então, é uma tentativa de engolir completamente não só a cultura indígena, mas tudo que ela representa. Isso, inclusive, acontece de formas genocidas, com mortes mesmo. Pode passar, por favor. Eu vou falar brevemente aqui o que é o netativismo, então, né? O Máximo de Felice vai falar aqui, nas palavras da Magalhães, que é um conjunto de ações colaborativas ou movimentos que se formam dentro das redes digitais e são compostos pelos atores humanos e não humanos, como eu expliquei anteriormente na parte da ecologia, né? São ações que vêm da rede, elas não vêm de fora. Pode passar. Ela é fruto dessa interação. Então, alguns autores vão fazer a distinção de outro conceito que é o cyberativismo. Aqui o Máximo de Felice ele vai apresentar o netativismo como um conceito atualizado do cyberativismo, em que a tecnologia ela não é usada como uma ferramenta externa para se vocalizar aquela ação ativista, mas sim ela faz parte integralmente e conectada
a essa ação. Ela é produzida ali de múltiplas localidades, a partir do local, da região, inclusive internacional, funciona de forma ecossistêmica e a partir do uso mais recente da internet, principalmente da computação móvel. Então, uma colaboração ali entre o orgânico e o não orgânico, como os computadores, os celulares e etc. Pode passar, por favor. E aí, a Eliette Pereira, ela vai dizer o seguinte, que o Camille, netativismo desculpa, indígena... 3 Oi? minutinhos, tá, Camille? Vou passar mais rápido, então. Faltam 3 minutinhos pro Então, final. tá bem. Então, ela vai dizer que o netativismo indígena, na verdade, vai ser uma forma de resistência, de enfrentamento à cosmofagia, que é essa violência aí simbólica contra os povos da floresta. Pode passar, por favor. Aqui eu selecionei a amiga por 2 critérios. Um porque é o perfil exclusivo de mulheres indígenas e outro porque é um perfil mais seguido do Instagram. Fiz um levantamento do, das organizações exclusivas de mulheres indígenas e a amiga se apresentou ali como a principal. Então, eu vou usar uma pesquisa etnográfica que analisou o conteúdo de 50 postagens de 2021 a 2022. A etnografia ela segue ali um roteiro de pesquisa oriundo da etnografia que é específica para a rede digital. Pode passar, por favor. Então, aqui eu vou ter uma linha do tempo, mas eu acredito que não vai dar tempo de eu explicar. Pode passar, por favor. Aqui algumas fundadoras da Amiga, inclusive algumas que estão hoje no governo do presidente Lula, o governo atual, como a Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos indígenas, a Puitembe, é secretária aqui dos povos indígenas do Pará, Célia Chacriabá, que é a nossa deputada por Minas Gerais, deputada federal, se não me engano. Pode passar. E elas funcionam de forma ali integrada. Uma das fundadoras vão dizer o seguinte, que as mulheres indígenas elas estão em movimento ali da atuação do local e internacional. Então, elas se dividem ali, elas usam esses termos mulheres terras, mulheres biomas, mulheres raízes, para se organizar da mesma maneira que a PIB se organiza, que é a Articulação Brasileira dos Povos Indígenas. Pode passar, por favor? Aqui é a primeira publicação, né, no Instagram, que elas vão lançar ali o manifesto delas no dia 8 de março, e elas vão dizer que elas são a cura da terra, elas são sementes que vão ser plantadas para organizar ali as mulheres indígenas de forma nacional. Então, elas vão propor vários projetos e fazer uma conjuntura, uma política nacional das mulheres. Pode passar, por favor. Então, aqui algumas publicações de 2021. Pode passar, vou já explicar o contexto delas. Em 2021, elas vão participar do acampamento Terra Livre, que acontece todos os anos em Brasília, e aí elas vão fazer o Levante pela Terra. Elas vão participar ali também de toda a parte do acompanhamento do julgamento do STF. O STF vai renovar ali, trazer novamente, na verdade, a tese do marco temporal para ser julgado um caso específico, e aí elas vão começar a reivindicar para que todas as mulheres indígenas participem dessa assistida ao julgamento. Pode passar, por favor. Camille, peço Aqui eu... desculpa, estourou o tempo. Se você puder Tudo bem. fazer um fechamento. Tá, o resumo de todas essas publicações é que elas utilizam muito um termo chamado corpo-território. Então, eu vou dizer que a partir dessa junção do corpo-território, elas conseguem trazer narrativas que são no âmbito do movimento colonial, decolonial, na verdade, e essas narrativas são
únicas do ativismo digital das mulheres indígenas. Então, é uma maneira singular delas resistirem ao marco temporal, dizendo que o território ele não é somente aquele espaço físico e geográfico, mas também faz parte do corpo e do espírito das mulheres indígenas. É uma visão da cosmologia indígena, ali presente no ativismo digital. Pode passar para o final. É basicamente esse o resumo, né? Em 2022, elas vão participar fazer uma bancada do COCAR, ali onde vão ser eleitas, por exemplo, a Célia Chacriabá. Então, uma pesquisa que eu trago aí no âmbito, principalmente da história digital, uma visão de historiadora. Então, quer trazer ali tanto para a história digital, quanto para a história indígena, quanto para a história contemporânea também. E é isso, muito obrigada. Fico aguardando as perguntas no final. Muitíssimo obrigado, Camille. Desculpa aí a pressão com o tempo, para todo mundo Tudo bem. ter o mesmo, democraticamente, todo mundo ter o mesmo tempo. Vou passar a palavra, então, para o Douglas Costa de Souza, com a apresentação de Saberes Ancestrais no Ensino Médio, Experiências em Sala de Aula. Douglas, quando você começar, eu vou começar a cronometrar aqui os 15 minutos, tá legal? Beleza. Só vou abrir aqui a apresentação. Me avisa quando for para pausar a gravação, tá? Ah, pode pausar. Gravando novamente. Pode se apresentar. Eu sou o Douglas, sou estudante de Ciências Sociais na UF em Campos dos Goytacazes, estou fazendo licenciatura, e esse trabalho ele é resultado de uma pesquisa realizada no projeto Licenciaturas da UF. Estou com minha orientadora, a professora Giovana Tabaque. A gente participa do Motirô Yanderecô, é um grupo de pesquisa voltado para memória e patrimônio. Também o LAPEX, né, que a gente desenvolve essas pesquisas vinculadas ao laboratório de ensino de sociologia. Então, o meu trabalho algumas práticas de saberes ancestrais no ensino médio. Os nossos objetivos são entender como se dão, né, os primeiros contatos entre os colonizadores e os contracolonizadores. Então, a pesquisa inicial buscando esse entendimento. Também como eram as relações sociais, né, desses primeiros contatos, né. A gente utiliza aqui colonizadores e contracolonizadores, né, propositamente para trazer e reverenciar sempre o Nego Bispo e sua memória. E também a gente quer propor novas, antigas formas de nos relacionar com o mundo, né, como a gente bebe muito na fonte dos saberes indígenas. E aí a gente vai trazer o conceito de biointeração. As metodologias que a gente utiliza, né, são análises biobiográficas, e aí a gente pratica a escrita falada, né? É, é um método de escrita que Paulo Freire apresenta no livro Dialogando com a Própria História, com o Sérgio Guimarães, e um modo de escrita que me toca muito, me faz gostar, e também me faz pensar a oralidade como método de ensino, né? Jean Vanzina, ele está voltado para a África, mas as populações indígenas também valorizam muito as práticas orais, as tradições orais, e a gente vai nessa pegada aí. As nossas discussões são embasadas nos manuscritos do Couto Reis. Ele era um militar português e esteve em Campos dos Goytacazes no final do século XVIII, né? E ele descreve ali um pouco do que ele viu na nossa região aqui. Também tomamos como base uma história pouco conhecida da freguesia, que é um livro contado pela Igreja de São Francisco de Assis, aqui na cidade, que é marco fundacional da cidade, né? Foi lá que foi fundada a freguesia, e lá eles contam como foi as tentativas de ocupação dos territórios,
Também temos como base os aldeamentos indígenas no estado do Rio de Janeiro, o trabalho do Bessa Freire, da Márcia Malheiros, da UFRJ. Trabalho também do Alberto Lamego, que ele vai mostrar a transformação do povo indígena em como trabalhador rural, né? E aí ele vai mostrar ali como o povo indígena ele é transformado lentamente em vaqueiro e depois ele vai ser lavrador, né? Então, aí aqui a gente vai traçar um caminho da não extinção desse povo, né? E também temos como base a fragmentação do território, né, em propriedades privadas. A gente consegue ter nesse trabalho da Marina Machado, lá da USP, e lá ela mostra como os processos judiciais foram feitos para retirar aos poucos, né, esses territórios indígenas e praticar espoliação, né, e transformando esse território, que são 2 São Paulos de fazenda, e ainda sobra 1.000 quilômetros quadrados, em pequenas propriedades produtivas, né? Então, são várias pequenas propriedades privadas. Também temos grande latifúndio aqui, né? Muito fortemente atuando ainda nos dias atuais. E aí a gente vai buscar esse entendimento e também a gente vai tentar um contraponto, né? A gente vai no Antônio Bispo dos Santos, né? A biointeração e o envolvimento para a vida em comunidade, em que ele vai problematizar toda a nossa ideia de desenvolvimento, né, dos lugares e das pessoas, em como a gente pensa primeiro em trabalhar, né? E se descolando dessa relação da terra, né, desse corpo-território aí que a Camille trouxe antes aí. Ailton Krenak e o futuro ancestral, né? E ele vai fazer um convite para que a gente deixe o mato crescer, né? E ver o que ressurge de possibilidades para a gente pensar as florestas nas cidades, né? E aí a gente vai tentar aplicar esse conteúdo no ensino médio, né? E aí alguns resultados que a gente atinge é que esse povo goitacá, né, ele tem essa fama de que está extinto, né, mas ele não está, ele está presente no território, no nome da cidade, e em muitos lugares, mas a identidade ela sofre o apagamento histórico, né? E aí a gente vai também no Darcy Ribeiro para falar da desindianização, né? E como o Brasil praticou isso com os povos indígenas, né? O caboclo, né? E aí a gente vai também poder imaginar esse processo etnocida, né? De aculturação, né, desse viés católico, catequético, explorador para o trabalho, né, e apagador das histórias indígenas tocado pela coroa portuguesa no Brasil, né. E aí a gente vai com essas ideias para a sala de aula, apresentar essa visão de mundo colonizadora e contra-colonizadora, né, então dividimos em 2 aulas, em turmas do 1º e do 3º ano, né, do ensino médio, e foram 3 atividades que eles fizeram. A produção de cadernos artesanais sobre a primeira aula, a pesquisa sobre Antônio Nego Bispo dos Santos e a produção de mapas mentais no fim de toda a atividade, né? Aí aqui é um pouco dos materiais que eles produziram, tá? A gente consegue ver um português não muito coloquial, né? Muitas imagens que fazem parte do imaginário coletivo, né, do senso comum, estereotipadas, né? A gente vê os navios, a gente vê ali o indígena de cocá e arco e flecha, né? A gente vê pau-brasil, mas a gente vê que eles gostaram, né, dos métodos de ensino, gostaram dessa aula expositivo dialogada, né? Que Paulo Freire também vai propor para a gente. E aí é que eles valorizam essa tentativa, né, de fazer com que eles participem, e eles participam.
Aqui foi os mapas mentais, né? 3 mapas mentais que eles também produziram, né? Esse material ele vai ser transformado em material didático, tá? Para também ser aplicado no ensino médio. E os resultados que a gente teve, né? Foi uma boa aceitação dessa aula de dispositivo dialógica. Escrever no quadro ajuda a eles fixarem o conteúdo da aula, né? Porque quando a gente só conversou, eles se dispersaram e aí o primeiro ano simplesmente esqueceu de produzir os mapas mentais, né? Aí na outra semana, quando fui recolher, ninguém tinha entregado, não sabia que tinha que fazer. Falei, mas pô, a gente conversou, né? Não, então, a gente só conversou, né? Então, eles deram esse ar, assim, de informalidade, né? Então, talvez eles não levassem muito, não levaram muito a sério, né? E E aí, quando a gente faz a provocação do envolvimento, né, do com que eles se envolvem, né, aí vai surgir na classe instrumentistas, né, gente que gosta de cantar, gente que gosta de interpretar, gente que gosta de pintar, gente que gosta de escrever, gente que gosta de jogar bola, gente que gosta de brincar e fica rindo, brincando, e não tá nem aí para aula. É, Então, a gente tem de todos os tipos, a gente tem muitos resultados, né? Também encontramos trabalhadores já no ensino médio, né? Então, esses trabalhadores estão aí também tentando estudar, né? É, e aí os desafios que foram apresentados, né? Essa pouca seriedade da parte, né, do, da aceitação deles ao conteúdo e ao que eles precisavam fazer, né? Então, essa prática da oralidade deu um ar de quintal de casa, né? Eu estou chamando aqui, entre aspas, né? Fazendo com que a turma se dispersasse algumas vezes, né? Uns, muita gente faltou a segunda aula, né? É, muitos não realizaram as atividades, outros fizeram, mas sem demonstrar interesse no tema, fizeram sobre assuntos aleatórios, né? Teve um que fez um monte de desenho do Botafogo, enfim. Os estereótipos apresentados, né, que estão muito presentes nos desenhos, né, e como é um tema muito pouco abordado, então esse imaginário comum ele está muito presente, né. E a coisa que me chama a atenção é como a gente pensa o tempo inteiro em valorizar o trabalho acima do nosso sonho, né. E aí a gente observa uma uma menina que sonha em ser estilista. E aí eu pergunto para ela, mas e aí, você vai estudar? Ela, eu quero estudar, quero fazer psicologia. Eu falei, mas uai, por quê? Né? Se você gosta de desenhar e costurar, vai fazer psicologia? Aí ela a moda não é muito valorizada aqui, né? Então, assim, ela primeiro precisa pensar em ter um emprego para depois investir no sonho dela. E eu acho que isso a gente traz muita gente para dentro, né? Douglas, desculpa. 3 minutinhos para Aham. encerrar, tá? Quanto tempo? 3 minutos. Ah, beleza. E aí eu vou encerrar aqui com esse poema do Nego Bispo, né? Que ele fala: fogo, queimaram palmares, nasceu canudos. Fogo, queimaram canudos, nasceu caldeirões. Fogo, queimaram caldeirões, nasceu pau de colher. Fogo, queimaram pau de colher. E nasceram tantas outras. Comunidades que os vão cansar se continuar queimando. Bom, tá aí na tela. Eu acho que eu não vou conseguir terminar de ler.
Douglas, eu vou pausar a gravação para você passar para o próximo slide, tá? Aqui tem um pouco das, Continuidade. das referências que a gente utilizou, tá? Ah, maravilha. Beleza. Perdão. É, dando Eu vou continuidade, parar aqui a então, eu apresentação. vou. Peraí. A gente Eu teria vou apanhar aqui, agora a gente. apresentação da. Tá aqui. Foi. Rolou, saiu aqui da tela. Obrigado, Douglas. Dando Obrigado, gente. continuidade, a gente teria agora a apresentação da Cristina Horta de Almeida, com a apresentação Resistir pela Demora, é o caso da mostra Amocê. Mas acredito que a Cristina não está aqui. Tem um usuário, é um user não identificado. Por um acaso é a Cristina? Não. Acredito que não. Então, a gente vai dar continuidade. E aí eu vou passar a palavra então para Michele Cristina dos Passos Santos, com a apresentação Sopa, Terra de Garimpo e Memória, Narrativas para o Mundo em Chamas. Michele, a palavra é tua. Assim que você começar, eu vou começar aqui o cronômetro, tá? Boa apresentação. Oi, gente. Todos me ouvem claramente? Sim, Ótimo, perfeito. ótimo. Eu vou iniciar aqui minha apresentação. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Sim, Sim? sim. Ok, bom dia a todos, né? Eu sou Michele Cristina dos Passos Santos, eu falo aqui de Diamantina, Minas Gerais, e eu vou apresentar a pesquisa Sopa, Terra de Garimpo e Memória, Narrativas para o Mundo em Chamas. Sopa, Terra de Garimpo e Memória é um documentário que ele foi produzido iniciou suas gravações em 2019, né? E eu terminei as gravações agora em 2025. Esse documentário ele foi produzido pela comunidade de Sopa, ele é um documentário que nasce do território. Sopa é um distrito aqui de Diamantina, que tem toda a sua história relacionada à atividade do garimpo, à extração de diamantes. Né? Nós somos aqui de Minas Gerais, e Minas Gerais tem todo um histórico, né? Da exploração de diamante, de ouro, e aqui na cidade de Diamantina, pelo nome também, não é uma questão, não é diferente, né? Aqui eu trago para vocês na imagem a capa do documentário, né? Sopa é o nome do distrito. Essas daqui são os narradores que participaram do documentário. Foi um documentário composto por 15 narradores, todos do distrito de Sopa, da comunidade. Aqui nós temos também um recorte da imagem da igreja da comunidade, é a igreja recente da comunidade, porque a antiga igreja foi queimada em 2019, e ao fundo, parece um fundo assim, é a rocha, que é conhecida como a formação Sopa Brumadinho, que foi a primeira vez na história da extração de diamantes no mundo em que se descobriu diamante dentro de uma pedra. Foi nessa formação que compõe aqui a região de Sopa, Guinda, São João da Chapada e Conselheiro Mata, aqui na região aqui de Diamantina, Minas Gerais. Eu faço parte, né? Essa pesquisa ela é oriunda da minha pesquisa de mestrado em Ciências Humanas na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e eu faço parte, integro o coletivo de mulheres negras Dona Cecília, aqui em Diamantina. Bom, na minha introdução, eu trago aqui um recorte de imagem, né? Uma placa de explicação sobre o distrito de Sopa.
eu quero dizer que o distrito ele tem esse nome, não é por conta da sopa, né? Sopa que é o que a gente come, não é por isso, mas simplesmente porque essa formação aqui, quando eles garimpavam, né? Porque o garimpo não é uma atividade mais ativa aqui na nossa região há mais de 40 anos, quando essas pessoas elas garimpavam, ainda no período de escravidão aqui na nossa região, eles falavam que essa formação rochosa aqui, ela tinha característica de uma sopa, simplesmente porque tem essas bolas, né, cada uma de um formato, de uma tonalidade. Então, eles colocaram eles deram o nome de sopa para a comunidade, porque essa formação predomina sobre toda a comunidade, e era nessa formação que se extraía o diamante, né? O diamante, eles contam aqui que ele se dá em uma massa, né? Em uma massa que é uma característica da terra, da comunidade, e ficou conhecida por sopa. Bom, essa pesquisa, ela nasce na comunidade de Sopa. Em 2019, durante a pandemia de Covid, a igreja da comunidade, que é uma igreja tombada, né, ela pegou fogo em 2019, e a igreja ela tinha sido feita pelos garimpeiros, na época que o garimpo era ativo na comunidade. Eu sou uma pesquisadora de narrativas orais e trabalho com documentário aqui na região de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, e quando a igreja pegou fogo, alguns moradores entraram em contato comigo, né, perguntando se eu não queria ir lá conhecer a comunidade da sopa, porque, né, se eu não queria conhecer a comunidade em si, porque a igreja tinha pegado fogo e lá tinha história de garimpo. E me fizeram esse convite em 2019 e inicialmente, eu fiquei meio assim, uai, mas, né, porque eu fazia pesquisas em um distrito próximo, eu tinha produzido uma série documental em um distrito próximo à Sopa, e sempre passava por Sopa, mas eu não tinha visto, assim, inicialmente, passando pela comunidade, eu não tinha visto nada, assim, de atrativo, sabe? Aí eu fiquei com esse questionamento, assim, o que essa comunidade tem para me apresentar, né? E aí, com esse convite, eu fui conhecer a comunidade, a partir de 2019, comecei a frequentar a comunidade. E aí, frequentando a comunidade, e os moradores, contando suas histórias, né? Um me conta que eu ia na casa de um conhecer, que me contava, me levava até um ponto de extração de garimpo, e eles me contando sobre a comunidade, inicialmente eu fiquei perplexa, porque eu sou daqui de Diamantina, é bem próximo do distrito de Sopa, e eu moro aqui há muitos anos e eu não sabia nada sobre esse distrito, e esse distrito tem, assim, a história é totalmente interligada à extração de diamante. Então, isso foi uma coisa que me intrigou muito, né, sobre essa comunidade, porque era uma comunidade que sempre viveu da extração de diamante, mas o garimpo de diamantes não é mais uma atividade econômica na região, né? Acho que. E aí, isso foi uma coisa que me intrigou entre todas essas histórias. E aí, a partir disso, eu aceitei, né, produzir o documentário sobre a comunidade. E a partir de junho de 2019, a partir de junho de 2019, eu comecei a realizar, né? Comecei a ir todo final de semana para a comunidade para realizar, assim, registro da vida cotidiana dos moradores, conversa com os moradores mesmo, né? Tinha o Covid, mas aqui na nossa região não era né, nós não tivemos muitos casos, graças a Deus, então, assim, eu pude fazer, assim, esse intercâmbio com a comunidade, né? Depois disso, conversando com uma professora da universidade, que ela dava aula no mestrado em Ciências Humanas, ela falou por que eu não submetia o projeto do documentário ao mestrado de Ciências Humanas. E aí eu submeti, escrevi o projeto, submeti, fui aprovada e comecei a pesquisa também, né? Então, o documentário e a minha pesquisa de mestrado, eles nascem
do território de Sopa, né? Nasce dessa vontade dos moradores de produzirem e de registrarem suas memórias, suas histórias. Acabou que aqui eu já entrei em contexto objetivo, mas acabou que eu já falei um pouco sobre isso, né? O documentário, então, ele foi o resultado, né, da minha pesquisa de mestrado em Ciências Humanas, que a minha pesquisa, ela investiga o patrimônio cultural, material e imaterial sobre a atividade do garimpo na comunidade de Sopa, né? E aí, aqui eu tenho algumas imagens da gravação do documentário. Aqui eu tenho uma imagem de quando eu estava editando o documentário, porque eu gravei, fiz o roteiro, gravei, editei, fiz todo o processo de construção desse documentário, fui eu mesma que fiz, né? A criação da documentação, os registros em si. Aqui eu tenho uma imagem que mostra a igreja, a primeira igreja que era tombada e a primeira igreja que foi construída na comunidade pelos garimpeiros. Aqui eu tenho uma imagem onde um pai e seus 2 filhos me levam para a beira do rio para me mostrar, né, para me mostrar como que eles faziam a extração do diamante, porque aqui eu falo sobre extração de diamante, sobre o garimpo, mas eu falo do garimpo manual, né? Essas daqui são pessoas do garimpo manual, que havia posso dizer, pouca degradação assim, né, do ambiente em que se extraía o diamante. E também temos aqui uma imagem que eu estou lá na formação Sopa Brumadinho, que eu fui conhecer, o dia que eu fui conhecer e registrar, né? Então, o objetivo do documentário e também da minha pesquisa foi registrar e também trazer, né, uma reflexão para as pessoas sobre as narrativas orais dos garimpeiros da região, né? E produzir também, porque como o garimpo ele não é uma atividade, ele não é mais ativo aqui para a gente há mais de 40 anos, as pessoas que participaram do documentário, elas já são pessoas mais velhas. Então, elas têm filhos, netos, e a maioria desses filhos e netos, eles não tiveram, né, contato com a atividade do garimpo. Eles só sabem a partir das histórias que seus avós, seus pais contam para eles. Então, o objetivo também foi registrar essas narrativas para que para guardar mesmo, né, para a posteridade, para guardar para essa comunidade, porque a Sopa, esse distrito, no período em que o garimpo ele era ativo na comunidade, há registro de mais de 5.000 moradores na comunidade, e hoje pode-se dizer que a comunidade tem em torno assim, de 400 moradores. Então, dá para a gente ver assim, que quando o garimpo parou na comunidade, né, nós tivemos assim uma migração também desses moradores, porque a comunidade ela sobrevivia da atividade do garimpo. E quando teve essa proibição, a maioria das pessoas foram embora. Até hoje a comunidade não tem uma atividade assim econômica que mantém as pessoas lá, né? As pessoas moram lá porque é bem próxima de Diamantina, mas a maioria trabalha e estuda aqui em Diamantina. Bom, a minha metodologia, né? Nós abordamos a pesquisa qualitativa, etnográfica e participativa, alinhada com a história oral e o audiovisual colaborativo. Porque, inicialmente, quando eu fui conhecer a comunidade, né, todo mundo falava, não, meu avô garimpou, minha mãe garimpou, foi garimpeira e tal. Aí eu fiz primeiro um levantamento junto com uma responsável pelo posto de saúde, uma agente de saúde, nós fizemos um levantamento, né, para ver quantos moradores na comunidade tiveram relação direta com garimpo, né? E nós chegamos ao levantamento de que 197 pessoas tinham relação direta com a atividade do garimpo na comunidade. Tendo em vista que a comunidade, né, ela tem em torno de 400 pessoas hoje morando, então, assim, é um número bem significativo, assim, né,
pensar também que a maioria dessas pessoas já tem mais de 50 anos de idade, 60 anos, 70 anos, então assim, é bem significativo compreender qual que é a realidade dessa comunidade, né? Qual que é a cultura dessa comunidade em si. E a partir desse levantamento, nós também fizemos o levantamento, né, de quantas mulheres, quantos homens, quantas famílias em conjunto, né, porque também eu tinha essa necessidade de mostrar as famílias inteiras que vivenciaram garimpo, ou que seu pai, sua mãe vivenciaram, e você sabe as histórias, né? E a partir disso nós chegamos à conclusão de que havia 50 possíveis moradores que poderiam gravar para a gente, né, dando seus relatos ali para a gente no documentário. No entanto, fica, nossa, extenso, né, gente? Impossível fazer um documentário. Impossível não é possível, mas ficaria muito extenso assim, gravar esse documentário com 50 pessoas. Ao final, eu gravei 20 moradores, né? Mas eu usei a narrativa para o documentário de 15 moradores ao final. E aí eu realizei, né? Nós realizamos as entrevistas com esses 15 moradores aqui nas imagens. Nas imagens aqui, nós temos algumas imagens aqui com algumas pessoas em que eu estou com a filmadora registrando esse momento, né? E aí eu utilizei, como eu já trabalho com Michele, audiovisual, desculpa, só para avisar, 3 minutinhos finais, tá? ok, obrigada. Como eu já realizo trabalho com audiovisual há algum tempo, então, assim, tínhamos equipamentos bons, né, para realizar esses registros, porque a minha maior preocupação é realmente de como deixar isso para a posteridade, porque muitas pessoas hoje da sopa, as crianças mesmo, quem é neto, bisneto desses garimpeiros, eles não têm noção do que foi o garimpo, não sabiam que seus avós, por exemplo, garimpavam, né? Foram garimpeiros em si. E essa foi, né, a metodologia utilizada para o registro do documentário. Bom, o resultado, óbvio que nós tivemos o documentário, né, como resultado, e durante a minha pesquisa, com as gravações também, com as entrevistas, chegamos à conclusão de que o garimpo na comunidade de Sopa, ele é uma cultura de herança, porque muitos moradores, né, aprenderam com seus pais, aprenderam com seus pais, que viraram avós desses moradores, né? Então, assim, o documentário, ele é uma comprovação de que o garimpo é uma cultura de herança na comunidade, porque aqui na nossa região a gente não tem o garimpo como um patrimônio cultural. Então, a partir da minha pesquisa, nós agora na comunidade, nós estamos levantando, né, todos esses registros a fim de patrimonializar o garimpo na comunidade, né? A atividade do garimpo como uma cultura de herança da comunidade de Sopa. E outro resultado também foi o diálogo entre as gerações, né? Porque não participa somente as pessoas que garimparam, participa também os filhos e netos desses garimpeiros. Então, assim, teve um diálogo bem interessante. E a comprovação do audiovisual como uma tecnologia social da memória, porque, né, como um senhor que gravou com a gente, a maior preocupação dele era que o neto dele pudesse, né, ter acesso a esse registro, porque ele está com o netinho para nascer e ele ficou preocupado, assim, meu neto vai ver isso, ele vai saber que eu fui garimpeiro, que eu tirei diamantes, que nossa terra aqui tinha diamante. Então, o audiovisual também, esse documentário, ele é a comprovação, né, como essa tecnologia social da memória. Bom, conclusão. Aqui na imagem da conclusão, eu tenho imagens do documentário sendo apresentado durante o festival, que é o maior festival de cultura popular, que é o Festival do Vale do Jequitinhonha, e nós estreamos o documentário durante esse evento, né? E a apresentação do documentário, ela contou com a presença dos entrevistados da comunidade de Sopa, né? Contou com a presença das pessoas que estavam ali participando do festival,
E foi um momento assim muito marcante, porque até então todos os moradores tinham dado suas entrevistas, mas ninguém ainda tinha visto nada, né? E quando eles se veem contando aquela história, participando de um evento, que eu posso dizer assim, que é um evento também, como que eu vou dizer, gente? Participando de um evento que reafirma que reafirma a narrativa deles, principalmente como sujeitos da história, né, de sua própria construtores de sua própria história, foi muito emocionante para muito deles, assim, né, ver a potência da narrativa deles, porque a narrativa de cada um desses moradores, a narrativa de cada um compôs a narrativa social e cultural da comunidade, que foi uma coisa muito interessante, porque nós buscamos o tempo todo construir, fazer com que a história de vida de cada um construísse a história da comunidade, porque não tem essa diferenciação, né? A comunidade tem toda essa relação com a atividade do garimpo e, e esse documentário, esses registros, eles serviram para reafirmar isso, né? Que o registro histórico ele é uma ferramenta de diálogo e de escuta e transformação, mas principalmente uma ferramenta de resistência simbólica e de empoderamento dessas pessoas, principalmente de uma comunidade que, né, no tempo de extração de diamante, foi uma comunidade que estava ali sempre com um fluxo grande de pessoas, de atividades em si, e após essa proibição, né, a comunidade foi toda marginalizada, porque eles eram garimpeiros, eles não podiam garimpar. E depois que teve a proibição do garimpo de diamantes aqui na nossa região, né, essas pessoas, muitas delas foram embora para a cidade grande. Então, tipo assim, ter esse documentário, o registro, né, o registro de suas narrativas, de suas histórias, se transformou em uma ferramenta de empoderamento da própria comunidade. Muitos deles hoje me veem, depois que já foi feita a apresentação na comunidade, na escola, muitos deles encontram comigo e falam assim: ah, você não parou lá de registrar, né? Que a gente tem mais coisas para contar para vocês. Então, tipo assim, dá para ver isso, essa devolutiva, né? Posso dizer assim, essa devolutiva da própria comunidade em se reafirmar e principalmente de empoderar suas narrativas e sua história. Aqui eu trago uns agradecimentos. Essa foto aqui é uma foto de quando o garimpo era ativo na comunidade de Sopa. Né? Ela foi tirada em 1900 e alguma coisa. Tem 4 pessoas aqui que dão relatos, dão entrevistas para a gente no nosso documentário. E, em agradecimento, eu gostaria muito de agradecer a comunidade de Sopa, a Universidade Federal do Estado de Jequitinhonha e Mucuri, a Prefeitura de Diamantina, o Museu da Pessoa, o Story Center, por essa oportunidade de estar aqui, né, divulgando e, mais uma vez, empoderando essas narrativas, porque nós sabemos que, nessa conjuntura, né, essas narrativas de pessoas comuns, pessoas do dia a dia, elas acabam se perdendo e é possível ver a grandiosidade das narrativas e vivência dessas pessoas. Obrigada, gente. Obrigado, Michele. Bom, tivemos 3 falas aí. Primeiro, agradecer a todos os participantes desse canal, né? Então, obrigado, Camille, obrigado, Douglas, obrigado, Michele, pelas falas, cada uma perspectiva, né? Então, uma fala traz aí um pouco mais de ativismo digital mais forte, né? Uma pegada mais forte, outra uma experiência de sala de aula extremamente sensível, um documentário, né, com coleta de histórias, então bastante alinhado aí com o que a gente faz cotidianamente no museu, todas trazendo elementos muito ricos para a gente. Eu vou abrir, a gente tem um tempinho agora, cerca de 10 minutinhos, segundo o meu celular aqui, para a gente conversar e bater papo, né? Então, perguntas, etc, etc. Gostaria só de reforçar também que ao final da sessão de hoje, no canal zero da conferência, a gente tem uma sala virtual de convivência, onde vocês podem seguir trocando, né? Tanto sobre essa sala aqui, como sobre as outras salas do encontro e conhecer outros participantes, etc, etc, tá? Então, a gente abre aqui para perguntas e para participação de todos
se tiverem contribuições. Gente, eu gostaria já de falar. Não canso de falar, né? Acabei de falar, já vou falar de novo. Mas eu gostei muito de participar e me dá uma visão mais ampla, assim, do que nós pretendemos fazer na comunidade de Sopa. Porque, né, após a produção do documentário, agora nós temos, assim, um boom de perspectiva do que podemos fazer para também, de certa forma, promover o turismo na comunidade. E como, esqueci o nome da menina, gente, me desculpa, a Camille, como a Camille, né, falou desse net ativismo, essas questões todas nas redes sociais, a nossa proposta é justamente também de levar essas narrativas para as redes sociais, né, também divulgar também essas narrativas a fim de convidar as pessoas para conhecer esse distrito, essa comunidade, essas pessoas, e também, como o Douglas estava falando da sala de aula, a nossa proposta também é de, né, produzir materiais educativos de patrimônio imaterial e levar para distribuir aqui nas escolas, porque nós agora estamos com uma proposta de construção de um garimpo demonstrativo aqui na região, e aí a nossa proposta é de levarmos esses moradores, esses principalmente os que participaram do documentário, para darem seus relatos nessas áreas de extração de garimpo. Então, para mim, assim, já me direciona um pouquinho, foi muito bom ter participado, porque eu já vi um pouco do que tem sido feito, né? E também já me dá uma ideia do que eu posso fazer junto com a comunidade. Aí gostei bastante. Pessoalmente, eu achei muito feliz essa mesa, porque eu acho que todas as falas coincidem muito, a linha de uma forma muito sensível e bonita, a academia e a prática local, né? Então, tem um estudo, né? Tem digamos, a reflexão teórica, mas também tem uma prática envolvida e um desdobramento prático que é muito interessante, tanto aliando aí temas mais amplos, né, como a questão indígena nacional, a Mi trouxe aí toda a articulação da Amiga, e no âmbito mais micro também, né, seja esse micro, seja numa sala de aula ou um território, como no caso aí da comunidade da Sopa, né, então eu acho que é um pouco isso que a gente trabalha aqui, tentou trabalhar aqui na conferência, né? Como que a gente alia esses registros e esses exercícios de criação de espaços de memória, né? De lugares, de pensamentos que exercitam essa criação coletiva de memória de uma forma prática, onde a gente alia aí um pouco de o que a gente preserva, o que a gente difunde, o que fica, né? Como as histórias impactam de uma forma ou de outra, né? Histórias do passado, histórias do presente. Então, todos esses diálogos estão muito bem articulados, e aí eu acho que as falas coincidiram bastante nesse sentido, né? A gente ainda tem um tempinho, tem uns 5 minutinhos aí. Ana Carla levantou a mão, pode falar. Oi, vocês me escutam bem? Sim. Desculpa primeiro por não abrir a câmera, eu estou aqui no meio de uma tempestade, e se abrir a câmera vai, eu não sei nem se o áudio, se estiver falhando, vocês me desculpem também, né? Tá uma chuva danada aqui, mas enfim, eu faço, me permita plagiar a sua fala, Felipe, da riqueza dessas apresentações, né? E desse diálogo entre a teoria e a prática, porque muitas vezes a gente fica dentro da academia e a gente esquece que pesquisa se faz no chão. Pode ser no chão da comunidade, no chão da escola, né, em diferentes chãos. E é isso que eu venho primeiro parabenizar os três trabalhos. Vocês estão, assim, eu estou aprendendo muito. Minha preocupação também vai ser minha apresentação à tarde com essa chuva. Eu acho que vai ser com a câmera fechada, não tem jeito. Mas, enfim, vocês estão vendo o meu belo rosto aí, e eu gostaria de fazer uma pergunta para os três pesquisadores. É o seguinte: a pesquisa etnográfica, mesmo que ela seja feita na escola, numa comunidade, o documentário, Michele, que você fez na comunidade de Sora,
Então, a pesquisa ela não deixa de ser etnográfica. E por que não dizer autoetnográfica, não é? Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente também questiona, a gente se questiona como pesquisador e como pesquisador participante, né? Será que a gente também, em algum momento, a gente não foi afetado, né? Porque tanto a gente afeta como é afetado pela pesquisa. Mas a minha pergunta é aquela pergunta chata, né? Do advogado do diabo. E qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram no momento da pesquisa etnográfica? Porque eu faço pesquisa hoje com a comunidade indígena na Cordilheira dos Andes. Eu estou na Bolívia, né? Eu estou a 4.800 metros de altitude. Então, assim, qual é a maior dificuldade para mim é justamente o clima. Eu sou paraibana, imagina, eu nasci na praia, né, João Pessoa, e eu venho fazer pesquisa com um frio de 20 graus abaixo de zero. Então, é uma das maiores dificuldades para mim. E para vocês? Qual a maior dificuldade que vocês encontraram no momento da pesquisa, no momento que vocês vão para campo? Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos. Acho que eu posso começar respondendo do espaço digital, né? Que também é um espaço de criação de memória. No caso da minha pesquisa, as mulheres indígenas estão colocando em questionamento, ao longo de todo esse processo histórico, elas foram excluídas, elas foram apagadas, e é que elas estão mostrando, não, olha, a gente está presente, não só presente na história, como somos protagonistas da história. E aí a minha maior dificuldade ali, no caso, num campo digital, foi fazer essa etnografia lidando com a perda das fontes, né? Não dá para eu pesquisar somente usando a hashtag, por exemplo. No caso, eu estou pesquisando somente no Instagram. Se eu colocar lá na barra de pesquisa somente a hashtag, colocar marco temporal, amiga, vai aparecer várias coisas que não estão necessariamente relacionadas com aquilo que é o meu objeto e o meu objetivo de pesquisa. E aí o que acontece? Já foram publicadas várias postagens, uma em cima da outra, e para eu encontrar dentro do recorte de pesquisa, eu tenho que rodar lá para baixo, e às vezes eu acabo perdendo essas fontes. Então, precisa salvar, às vezes a gente tem essa autonomia de apagar as postagens, então, registrar, fazer um print, copiar, fazer todo o processo que se faz em campo, eu também fiz nesse espaço digital. Praticamente a mesma coisa de uma etnografia normal, só que na rede social. E aí, minha maior dificuldade foi esse registro e encontrar as minhas fontes dentro desse recorte de pesquisa, sem me atrapalhar ali no aplicativo. Consegui responder a sua pergunta, seu questionamento? Sim, Camille, muito obrigada. Agora está travando muito para mim. Não sei se é a minha ou a de vocês. Eu acho que eu só penso que é a minha. Ana, Carla, para mim a minha maior dificuldade, gente, foi assim, né? Eu fui na cozinha dessas pessoas, fui conhecer essas pessoas assim. Eu fui apresentada por um morador da comunidade que é muito querido, então assim ele me levava em todos os lugares, me apresentava para essas pessoas. E na hora das gravações, assim, era eu e essas pessoas. Então, assim, a minha maior dificuldade, como é que eu posso dizer, foi não registrar, mas tipo assim, de o compromisso de representar essas narrativas, sabe? Foi uma coisa assim que me pegou muito, que eu fiquei assim muito preocupada, foi tipo assim, de como essas pessoas também vão se ver, né? Como que elas deram entrevistas para mim de 2 horas, mas teve um recorte ali nessas narrativas. Então, assim, para eu construir um roteiro, então, assim, nem tudo que elas me falaram eu utilizei, mas como que o conjunto do todo, como que essas pessoas se viam, eu posso dizer assim, né? A representação dessas narrativas foi o que mais me pegou assim na construção do documentário, porque traduzir as vozes deles e a memória que é individual para uma coisa coletiva, para mim foi o mais difícil.
Não sei assim, se dá para compreender assim, que eu queria, de certa forma, pensar como eles iam se ver, porque também tem todo esse compromisso, né? Porque eles estavam ali dando seus relatos e tudo, mas no fim seria a minha percepção sobre a história deles. Então, isso para mim foi o que mais pegou na construção desse documentário mesmo. Respondeu sim, Michelle, obrigada, porque você não foi só pesquisadora, você foi a gatekeeper, né? Quer dizer, você foi a tradutora, né, do que essas pessoas manifestavam para o documentário. Então, é muito mais difícil ainda do que só fazer a pesquisa, né? Porque você era observadora participante e gatekeeper. Então, assim, não é uma pesquisa fácil. Meus parabéns, Michele. Vai para o doutorado, né? Não desiste ainda, não para aí, não. Bom, acho que eu posso tentar responder aqui. A Ana Carla Caldeirão. O maior desafio, né, desse fazer autoetnográfico, né? Acho que, para mim, o maior desafio é literalmente o fazer autoetnográfico, é escrever, botar no papel. E aí, como a gente pensa em propor essa prática oral, muitas vezes dificulta o transpor para o papel, né? Ou digitar, ou escrever. Quero dizer isso também, dizendo que não sou um sujeito formado com hábitos de leitura e escrita, então a academia tem me transformado nesse sujeito, né? Então, vamos nessa. A dificuldade maior para mim está sendo essa, botar no papel. Obrigada, Douglas. E é interessante, porque fazer pesquisa sem ler fica difícil, né, Douglas? Pelo menos você está conseguindo ser o sujeito que se está transformando, né? Mas, assim, o prazer da leitura com o tempo, eu sei que escrever não é fácil, porque ler é uma coisa, escrever também é outra, né? Mesmo que esteja interligado, mas é muito difícil no momento que a gente vai colocar no papel. A pesquisa é muito prazerosa, mas aí quando a gente tem que transformar, vem as dores da pesquisa, né? Que é muito Sim, sofrido. Quem faz pesquisa sabe que é um momento solitário, um momento muito triste, às vezes não é só alegria fazer pesquisa, é até de choro mesmo, né? Eu esqueci agora o nome da autora que falou isso, que a escrita dela vem do choro. Está aqui na minha mente e eu esqueci. Depois um dia eu te passo para você, Douglas. Mas ela disse que escrever tá. para ela era o choro, né? Isso é normal, pode chorar. Mas parabéns, Douglas, pela tua pesquisa. Termina aí e continua, porque é muito bonito. Vamos que vamos. Muito obrigado. Bom, gente, a gente precisa encerrar aqui essa primeira apresentação formalmente, né? Então, agradecer a Ana Carla pela questão, né? Pela pergunta à mesa. A Elizabeth também mandou uma mensagem ali no chat, né? Para compartilhando pensamentos sobre a importância do resgate dessas narrativas para que a gente consiga ter um futuro com a vida que conhecemos hoje. Então, agradecer a todo mundo que participou aqui, tanto os palestrantes como os presentes, né? A gente vai fazer a transição agora para a mesa da tarde e Felipe, para você da tarde permite, não, permite quebrar o protocolo rapidinho? Rapidinho. Só um diga. minuto. Só que é uma coisa que eu acho importante, ouvindo você falando nessa coisa de resgate, né? É imaginar que essas questões de apagamento vão fazer crescer esses movimentos de retomada, né? Me coloco enquanto um sujeito em retomada de identidade, né? Goitacá, e, e também com pensamento de ativismo institucional, né? Reconhecendo esse papel de estudante enquanto ativista dentro da instituição universidade pública, né? E é isso. Maravilha, imagina. Então, estamos aqui para quebrar o protocolo sempre que possível. E só agradecendo então todo mundo, né? A gente vai encerrar essa mesa agora, são, segundo o meu celular, 12:05. Então tem um período aí, uns 10 minutinhos de transição. 12:15 começa a segunda sessão desse canal 5. Então já temos alguns participantes aqui presentes na mesa, na sala, né? E aí a gente vai fazer essa pequena pausa, esse pequeno intervalo, 12:15. Então, portanto, voltamos aqui. Deixa aí o convite para quem quiser acompanhar. Tem outras salas rolando também, né? São 6 canais aí.
com várias apresentações. Então, fica o convite para quem quiser seguir aqui. Se tiverem interesse em outras salas também, fiquem à vontade. Mais uma vez, agradecer muito a participação de todos, em especial os palestrantes. Obrigado pelas falas, obrigado pelas contribuições e obrigado pelo aprendizado. Aprendi muito aqui com vocês antes, eu anotei um monte, eu sou de anotar. Então, Muito agradeço obrigada, muito, pessoal. gente. Foram maravilhosas as apresentações.